Vamos fazer uma gravação. Vamos fazer uma gravação do projeto de estruturas de concreto armado, usando TQS a norma NBR 61, a BNT NBR 6118. Ainda é a parte teórica, podemos dizer assim, né? Em que esse módulo, apesar de fazer parte do capítulo 1, estamos numerando ele como no módulo N, pois vai ser refeita essa numeração à medida que as gravações forem avançando. O assunto tratado nesse módulo é ações dinâmicas no pavimento, vibrações. Existem duas maneiras de levar em conta vibrações, segundo a norma brasileira. Uma das maneiras é fazer o cálculo da flecha devido à carga só variável. A outra é fazer uma análise dinâmica, realmente, calculando a frequência natural da estrutura. Normalmente se faz ou do pavimento ou se faz do pórtico tridimensional, mas isso do pórtico vai ser um assunto que nós falaremos depois. Não é preciso chegar lá em vento, né? Aqui nós estamos trabalhando com cargas verticais, ações verticais. Meu nome é Roberto Schuster Carvalho, sou professor titular, sênior, da Universidade Federal de São Carlos, e trabalhando junto com a gente tem o professor Marcos Alberto Ferreira da Silva, que é, além de mestre pela Universidade Federal de São Carlos, é professor da Faculdade Logatti de Araraquara. Bom, nós pegamos para mostrar como pode ser feito rapidamente a verificação de vibração excessiva, uma garagem cuja arquitetura está sendo mostrada aqui em cima, né? Tem medidas de 500 por 575, já considerando, obviamente, o revestimento. E a largura da parede é 23. Como é que chega-se a essa largura de 23? Bom, para usar os materiais que nós temos hoje, nós precisamos ver que blocos nós vamos usar, né? Então, um dos blocos que tem de vedação na NBR 12.570 é aquele que tem uma largura de 19 centímetros. E é possível fazê-lo, né? Fazer a parede com 2 centímetros de cada lado de espessuras, resultando em 23 centímetros de parede acabada. E assim se mostra o que tem aqui na arquitetura. Deixa eu colocar a figurinha lá para cima. Já os elementos estruturais, né, nós vamos pensar de uma outra maneira. Vamos pensar que os pilares, as vigas, para ficar embutido na parede, não ficar aparecendo, eles terão cobrimentos de 1,5 centímetro de reboque de cada lado. É possível fazer isso porque você está fazendo um reboque em cima de um elemento de concreto. Então, o valor da largura, por exemplo, da viga, ou mesmo do pilar, vai ser 23 centímetros, que é a parede acabada, menos 3, chegando em 20 centímetros. E aqui a gente mostra o desenho das formas, à direita do baldrame, à esquerda do terraço, que seria a cobertura da nossa garagem. Esses desenhos foram feitos todos no AutoCAD da Autodesk. A ideia aí é depois usar esses desenhos para entrar no TQS. Fica mais fácil, a mim me parece, fica mais fácil trabalhar dessa maneira. Bom, então é essa estrutura que nós vamos fazer. Só chama atenção que a laje aqui tem uma espessura pequena, de 10 centímetros. Para esses vãos aqui, o vão final vai ficar 5,23 sobre 5,98, como tem lá no capítulo 4 do livro, como que se considera vão de viga, de laje, né? Então a gente vai pegar de eixo a eixo, nesse caso, os elementos são pequenos. Ou seja, a espessura da viga é pequena, né? Nós estamos já com vãos grandes para estruturas usuais pequenas, né? O que é vão grande, estruturas usuais pequenas? Em torno de 5 metros.
Então essa laje maciça de 10 centímetros provavelmente vai dar problema. E realmente nós vamos ver que na vibração ela dá problema, e em outros slides depois nós vamos verificar que ela dá problema também de deformação ao longo do tempo, né? Continuando aqui, nós temos os desenhos agora já em escala e em perspectiva feito pelo próprio TQS, ou seja, introduzindo os dados lá. A maneira de introduzir os dados, de montar a estrutura é feita em outro slide, né? E aí vocês estão vendo claramente os baldrames, os pilares, 4 pilares, né? As vigas da parte do terraço e a laje que nós vamos considerar como sendo uma laje de terraço, que tem previsto isso na norma de ações, não um salão de festa, hein? Lembrar disso. Muito bem. Essa é a estrutura que a gente vai trabalhar e a gente está interessado em saber qual é a vibração desse pavimento, se está dentro da norma ou não. Para fazer isso, a gente entra no gerenciador TQS, vou imaginar que a obra já está rodada e você agora quer verificar o pavimento. Você entra no gerenciador e nessa aba aqui, você clica em, claro, com o seu edifício selecionado, né? Lá na esquerda, você coloca em editar. Seleciona editar. Ao selecionar editar, abre uma janela bem grande, só vou mostrar aqui a parte de cima da janela, que tem a parte gerais, que você coloca uma série de informações, modelo, pavimentos, materiais, cobrimentos. Isso também é assunto de outra coleção de slides. Vamos agora colocar modelo, vamos escolher o modelo da nossa edificação, modelo de cálculo. Então, quando eu pressiono no modelo, depois vai aparecer uma tela dessa que eu vou... o modelo é o 4, está aqui já marcado. Se você não tivesse marcado, ele é o default, é o padrão, tá? A menos que você queira calcular o modelo 6. E aí você deve, nessa tela, selecionar a análise dinâmica, que é essa tecla que está aqui. Muito bem. Continuando, ainda dentro dessas abas aqui, eu seleciono a aba subsequente, que é pavimentos, né? Lembrando que antes disso, né, quando eu selecionei a análise dinâmica, eu tinha que selecionar aqui também para o cálculo com análise dinâmica. Ok, dou ok. E vamos agora sim para a nossa próxima aba, que é pavimentos. Essa aba pavimentos, então você vai abrir, né, na aba pavimentos, vai abrir o pavimento, aqui que você introduz os pavimentos, né? E aqui nesse caso eu já selecionei, está marcado aqui, se não tivesse eu marcaria, e todos aqueles pavimentos que eu quero analisar. O ideal é analisar um pavimento por vez. E aqui eu vou analisar esse pavimento que é o de cobertura. Não adianta querer analisar o pavimento da fundação que não tem laje. Ele vai dar um erro, não vai achar outro valor, né? Mas assim mesmo é preciso agora fazer uma nova seleção. Selecionar avançado aqui, né? E aí abre essa tela daqui, que permitiria fazer carregamento de temperatura, fazer carregamento de retração. Aqui está colocado no default, que é não fazer esses carregamentos. Depois colocar proteção nesse pavimento, não é o caso, também não está. Ficou como automático, que é default. E finalmente aqui, nessa parte, nós precisamos selecionar, efetuar a análise dinâmica. E assim terminamos tudo que precisávamos para fazer a análise dinâmica do pavimento. Então pode bater OK e o ideal é rodar novamente a estrutura. Muito bem. Bom, ó, grave a estrutura, é sempre bom lembrar disso, né? Sempre tem lá em cima um disquetinho para você gravar.
e rode a estrutura, ou resolva a estrutura, melhor dizendo, né? E agora nós estamos prontos para escolher o sistema grelha. Você vai lá, tem sistemas na aba de cima e pega grelhas. Quando pegar grelhas vai aparecer toda essa aba aí, né? Bom, o que nos interessa aqui, tem bastante coisa aqui que são usadas em outras análises, né? Mas o que nos interessa é a análise dinâmica, é isso que está aqui, tá? Então nós vamos selecionar essa análise dinâmica e ao selecionar abrirá outra janela. É essa janela aqui surge, né? Com bastante botões aqui para você fazer edições, fazer troca de cores, enfim, uma série de coisas possíveis. Nós vamos usar, o mais interessante para nós, esse finalzinho aqui, que dá justamente, ele permite visualizar o valor da frequência natural. Então eu vou aplicar, eu ampliei ali o finalzinho daquela aba e vou pegar esse símbolo aqui que significa a frequência natural em Hertz daquele meu pavimento. Aí aparece essa tela de informações, sobreposta à tela anterior, né? Para nós vai interessar basicamente o modo de vibração 1, ele mostra 10 modos de vibrações, né? E mostra a frequência, que para nós é o que interessa. Então deixa eu marcar a frequência aqui, ó, 4,26, essa frequência que nós vamos usar. Muito bem, aí o TQS ele não faz automaticamente, é aí você que vai fazer essa análise. Bom, como é que é feita a análise? A análise é feita baseado na norma brasileira, lá no item 23.3, estado limite de vibrações excessiva. Então ela diz o seguinte: para assegurar o comportamento satisfatório das estruturas sujeitas à vibração, deve-se afastar o máximo possível a frequência natural da estrutura, Fn, que ela vai chamar a frequência natural de Fm, da frequência crítica, F crítico, que depende da destinação da respectiva edificação, obviamente. A condição que deve ser atendida, então, olha lá, lembrando que nós chamamos Fn de frequência natural, F crítico de frequência crítica, nós temos que atender a essa condição. A frequência natural tem que ser maior que 1,2 a frequência crítica. Bom, muito bem. A frequência natural nós tiramos lá anteriormente, 4,26, né, 4,2, não falei a memória, vamos voltar? Não, vou voltar aqui, ó, 4,26, está certinho. Então agora nós temos que calcular, temos que comparar, né, temos que ter ela, essa frequência natural 4,2 tem que ser maior que 1,2 da frequência crítica. Mas quem é a frequência crítica? Então a própria norma, naquele item, tem a tabela 23.1, que dá as condições de frequência crítica para ginásio de esporte, academias de ginástica, é a maior delas, salas de dança ou de concerto sem cadeiras fixas, 7, passarela de pedestres ou ciclistas, 4,5. Nós vamos escolher escritórios, tratando-se de uma residência, aquela garagem é para uma residência, imagina-se que algumas pessoas só vão ficar em cima da laje, com um comportamento típico, por exemplo, de escritório. Então vai ser essa a frequência. Depois teria a sala de concertos fixo, que é um pouco menor, né? Não é o caso nosso, vamos pôr nada fixo lá. Então, vamos usar 4. E aí vamos fazer aquela verificação. Não é o TQS não faz a verificação, nós é que temos que fazer. Então eu peguei a frequência natural, 4,26, e comparei com 1,2 vezes 4. 1,2 vezes 4 dá 4,8. A nossa frequência natural não atende, está menor do que a frequência crítica, então não atende, né? Nós teríamos que mudar aquela laje, a espessura é a maneira mais simples de tentar melhorar a frequência natural, ou então estabelecer outras condições de contorno, que não é o caso aqui, porque a laje está sozinha e as vigas não conseguem gastá-la, né?
Mas em outras estruturas, se tiver a possibilidade de fazer uma continuidade, alguma coisa do tipo, é claro que a frequência natural sobe, tá? Ela não teria esse valor tão baixo. Para a gente ter uma ideia melhor, vamos mostrar um filme dessas vibrações que ocorrem. Vamos mostrar como é que se dá a ação dinâmica e as possibilidades. Aqui está a tela do TQS, né? Já foi tudo resolvido como mostrado no slide. Eu só vou colocar a animação aqui, nós vamos colocar no módulo, no modo de vibração 1, aí vocês vejam a vibração dela, vão parar, depois vão colocar na vibração do módulo 2, é um harmônico, ele vai como se estivesse vibrando em torno do meio da laje. Vamos parar, vamos já direto o último. Lembrando sempre que o primeiro harmônico, em geral, é o mais favorável. Vamos animar, aí ele faz uma variação de acordo com várias linhas na menor direção da laje. Tá? Então, isso aí é só para a gente ter uma ideia do que seria a vibração, mas o mais importante são aquelas listas que foram feitas no slide anterior. Bom, agora nós podemos prosseguir, né? Então, de novo, né? A primeiro modo de vibração, 4,26 é a frequência natural, menor que 1,2 da frequência crítica desse tipo de estrutura. Então, o que a gente teria que fazer é aumentar a espessura da laje. Essa laje com 15 centímetros já rodeia, ela passa com folga, obviamente. 15 é uma espessura grande. Talvez passe com menos, teria que se fazer as contas, né? Mas com isso vocês viram que não é tão complicado verificar a vibração excessiva devido ao efeito dinâmico, né? Basta saber usar o TQS, o problema é esse, né? Ele que faz uma resolução de vetores, autovalores, né? Que na mão ficaria complicado, mas é fácil ser feito no TQS e depois a gente faz a verificação manualmente, fora do programa, né? Para saber se a laje está boa ou não. É claro que no estado limite último essa laje passa, não é uma armadura muito pesada e não passa também na deformação, mas isso são assuntos que vão ser tratados em outros slides. Aqui nós só vemos a questão da vibração excessiva. Então, com isso nós terminamos. Esperamos que vocês tenham gostado, entendido como se fazer a avaliação da vibração.